Oi, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez para um episódio de Porsche Consulting Conecta, onde temos mais uma pessoa incrível aqui do nosso podcast. Uma pessoa, se a gente fala sobre alta performance, ela literalmente representa essa combinação de palavras. Hoje temos o Gustavo Borges com a gente. As pessoas conhecem ele como nadador, mas hoje muito mais, ele também é um empreendedor incrível. E temos a grande honra e a oportunidade de conversar com ele hoje. Gustavo, seja bem-vindo. Opa, um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Tô super animado de estar aqui no podcast. Maravilha. Muito bom. Gustavo, eu estou aqui com seu livro, Epa, Um Centésimo. Então isso já significa, olha, às vezes a diferença entre ganhar e perder pode ser 1 centésimo. Então pode ser muito pouco. Mas a gente sabe que a diferença são as pessoas, né? Pessoas de sucesso, eles têm alguma coisa adicional. Na sua definição, o que é a característica de uma pessoa que busca essa alta performance e no final tem esse resultado positivo? Muito legal essa pergunta, porque quando você fala de 1 centésimo de segundo, é uma referência muito direta à água, né? Ao esporte. Sim. E aí você pega qualquer ação onde você dá um passo, você constrói, você dá um passo de cada vez para o resultado, e essa construção, esse passo a passo é o que dá o sucesso lá na frente, né? Sim. Então, sucesso é ter resultado. E aí, ter resultado em que área, né? Então, você vai para a área profissional, você vai para a área da família, para a área pessoal, né? Individual, de como você cuida do sucesso pessoal da sua vida. Então, dos amigos, da relação com os amigos. Então, é sempre um equilíbrio muito grande. Muitas vezes a gente olha para o sucesso só com uma referência ao trabalho. E aí é bater meta, é ganhar dinheiro, é ter todos esses resultados que são indicadores importantes de sucesso, claro. Mas a hora que você olha na esfera mais ampla, o sucesso é você ter resultado nas várias áreas que você está da sua vida. Isso inclui todas essas que eu mencionei aqui. E 1 centésimo de segundo, que eu dediquei 250 páginas ao tema, ele fala muito de performance. E ele traz assim, se você falar, o que é sucesso, né? Sucesso é você fazer as coisas bem feitas para ter resultado. Perfeito. E quando você faz as coisas bem feitas e dá resultado, isso é um trabalho de excelência. Então, sucesso é excelência. Sucesso é você buscar 1 centésimo por vez aquele caminho, né? Aquele objetivo que você tem. E no esporte isso é muito visível, porque por 1 centésimo você fica em casa ou você vai. Exatamente. Você bate o índice ou você não bate. E aí as pessoas elas acabam querendo uma evolução muito grande, né? E a gente vê isso talvez com pessoas mais impacientes, querendo não 1 centésimo, que é logo 1 segundo, 1 minuto, 1 hora, 10 horas de vantagem, né? E não é isso que você precisa. Você precisa de 1 centésimo por vez. Não, muito bom. A gente gosta muito sempre de falar com atletas, né? Nós somos mais da área de negócios, de trabalho, mas a gente sempre tenta entender esses atletas de altíssima performance, o que eles têm, o que nós podemos aprender com eles. E um ponto sempre, claramente, foi a paixão, né? Um atleta, para fazer a coisa que ele faz, ele tem que ter uma grande paixão. Mas o outro lado é a dedicação, né? Essa mentalidade, eu vou me dedicar, eu vou fazer, eu vou me preparar, e depois talvez o resultado não é mais tanto importante, mas ele faz o que ele pode controlar o máximo possível. Como você veja isso também na sua transição de atleta para empreendedor? Você levou essas características para os seus negócios também? Com certeza. Você trouxe um elemento que para o esporte ele funciona muito, né? Porque você desde criança você envolvido no esporte, pessoas, atletas de alta performance, alto rendimento, você iniciou a sua fase esportiva muito jovem. Então você escolheu uma atividade que você gostava, que é difícil você não gostar de nadar. Exatamente. E nadar. Tem difícil. Tem até alguns livros de esportistas que falam, eu não gostava de jogar, acho que o Agassi fala André um pouco Agassi disso. foi um exemplo, né? Eu fui forçado foi a fazer. Foi o pai dele que forçou, né? Mas, normalmente, o esporte é um que traz. A paixão, né? Ela tá ali. Se você pega a questão de foco, né? De determinação e por que fazer as coisas, né? Tem um autor que é o Daniel Goleman, que ele fala que o prazer é um canalizador emocional da entrega. Aí o prazer, às vezes, é confundido com paixão. Então, assim, você gostar de algo é algo interessante, é algo bom. Mas nem tudo vai te dar prazer. Nem tudo vai te dar a alegria de estar fazendo aquilo. Porque o processo para você chegar e para fazer essa construção desta paixão se tornar realidade, ele é um processo árduo.
É uma dificuldade, seja no empreendedorismo para montar empresa. Vai montar uma empresa no Brasil para você ver. Pagar os tributos que você precisa pagar, vai contratar gente, vai liderar o time, sabe, são os vários elementos, vai dar lucro. Então, a hora que você tem todos esses elementos e qualquer impedimento que não seja relacionado a você colocar mais esforço, mais dedicação para que aquilo aconteça, pode ser que você ande para trás. E às vezes você está querendo fazer algo que está muito relacionado assim, a gostar, ao prazer, à paixão, e só isso não é o suficiente. Exatamente. Você tem que valorizar o processo, você tem que valorizar a construção, né? Funciona dentro do esporte. Na busca da Olimpíada não é uma busca fácil, né? Sim, estava no evento hoje aqui, eu defendi muito a tese dos 4 anos, né? Da sua busca do resultado nesses 4 anos. A empresa não é diferente. Sim. E quem entra num negócio, entra numa empresa, os empreendedores que querem resultados rápido demais e não tem a virtude da paciência para poder esperar que esse resultado aconteça através do esforço, da dedicação, do empenho, esses acabam fechando, acabam não tendo lucratividade e aí precisa fazer uma outra coisa. Acho que esse ponto que você falou, a persistência e a resistência é uma característica que atletas de alta performance têm, e que as pessoas no negócio também precisam. E talvez hoje em dia eu tenho um pouco essa percepção que é cada vez mais difícil. As pessoas também buscam cada vez mais work-life balance. Eu entendo esse conceito, mas eu entendo também que numa fase você é um atleta de alta performance ou também um gestor executivo de alta performance, tem momentos você não tem esse equilíbrio, porque você está focado. E nesse momento você precisa essa resistência. Até tem algumas decepções, mas você vai continuar, você vai seguir o seu objetivo. Você pode contar talvez um momento na sua vida, você estava super focado, Olimpíadas, uma coisa, 4 anos ou talvez 8 anos, depende qual prazo você planeja, mas essa é uma fase de vida dedicada. Sim. E talvez você desiste do work-life balance porque você tem esse objetivo, né? Se você pega o equilíbrio de vida do trabalho e vida pessoal, né, e você fala de work-life balance, tem que tomar um pouco de cuidado, pelo menos eu tenho uma atenção um pouco distinta em relação a isso, porque tem a ver com o seu equilíbrio físico, emocional e de performance. Sim. Então, se eu me distancio de certas áreas da minha vida, por exemplo, os amigos, para eu me dedicar ao trabalho e à minha família, beleza, é uma decisão. Depois você se aproxima dos amigos. Isso, né? O grande erro que eu acho que acaba acontecendo é quando você se distancia da sua família para o trabalho. Esse é um problema muito sério, porque a família é seu núcleo, a família é o teu suporte. Você pode até ter momentos dentro da sua vida onde você está mais dedicado à empresa, ao trabalho, ao seu desenvolvimento profissional, e em algum momento dessa estrutura familiar, você está um pouco mais distante, um pouco mais próximo. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Não pode esticar essa corda demais, porque ela estoura. Boa. E se ela estoura, ela causa danos que são muito duros para as pessoas. Sim. Então, acho que não tem nenhum trabalho. É lógico que esse equilíbrio do outro lado também funciona. Se você se dedica muito só à sua família e não ao trabalho, e aí? Isso e mesmo. se você se dedica muito ao trabalho e não à família e nem a você mesmo, como é que fica a sua saúde física e mental? Porque a relação de trabalho, de família e de performance individual, ele passa pelo sono, ele passa pela atividade física, ele passa pela sua alimentação, passa pelas horas que você se dedica ao trabalho, volume de tempo que você está ali dentro produzindo com qualidade. Porque muita gente acha que assim, trabalha 12 horas por dia, acha que está trabalhando, fazendo o máximo. E, cara, dessas 12 horas... O que você produziu? O que você fez efetivamente? Né? Você não podia ter trabalhado 6 horas e pegado 6 horas mais e focado, feito outra né? coisa, mais focado? O atleta ele faz isso. Então, assim, eu abri mão de muitas coisas dentro do esporte, mas por conta do esporte, eu fiquei distante da minha família quando eu fui para os Estados Unidos. Eu abri mão de amigos, né, para fazer uma outra atividade. Deixei de sair numa sexta-feira, num sábado à noite, com a minha galera que queria fazer uma série de coisas. Esse é o sacrifício, né? Sacrifício é investimento de tempo e recurso em algo que faz sentido para você. Não. Se isso faz sentido para você e você está bem, né, nessa construção, legal. Agora, tem que tomar muito cuidado de não fazer isso a qualquer custo, porque senão você ganha o teu resultado, você vai comemorar com quem? Como é que é isso na sua vida? Não, Gustavo, acho muito legal que você tocou esse ponto. Eu falei work-life balance e muitas pessoas, especificamente agora, corporativo, eles confundem isso que eu só preciso trabalhar 12, 14, algumas consultorias, vou trabalhar 16 horas por dia. Esse não é o work-life balance. Acho que no work, e você foca muito nesse ponto de saúde. Um atleta de alta performance, eu também aprendi isso, Roger Federer,
antes do final do Wimbledon, ele não treina um dia antes até meia-noite. Porque os consultores acham que antes de um steering committee importante, você tem que fazer a apresentação até meia-noite. Não. E você foca muito que alimentação, e até você falou, acho que sono. Se você tem que escolher a primeira coisa, sono. Depois, não tem nada melhor descansar faz parte da preparação. Acho que independente do esporte ou na vida de executivo. A gente releva muito isso, né? Porque e acho que já foi em alguns momentos, quando você vê de performance no trabalho e de executivos, você vê, ou de empreendedores, né? Principalmente na juventude, né? Que você está buscando a questão financeira, então confunde o resultado financeiro. Isso. Então, assim, vou trabalhar muito, vou ganhar o dinheiro. Beleza, aí quando você chega com, sei lá, 50, 60 anos, você está com a vida resolvida, mas você não foi na escola do teu filho, você não viu o teatrinho da tua menina lá, que era bonitinho. Já teve um infarto. Já teve um infarto ou dois, mas pelo menos você está com dinheiro, agora você gasta com remédio. Exatamente. Então, assim, eu tô só fazendo um contraponto que o work-life balance, ele é importante. Sim. Você ter desequilíbrios pontuais não é o problema. O problema é o que você faz com 70%, 80% das vezes. Então, quando eu trago o sono para a questão, e você pega a neurociência, ou mesmo psicologia, qualquer tipo de área focado em performance, e os atletas de alta performance, ele tem esse elemento. Sim. Se você não descansar, olhando para a câmera aqui, para vocês, se você não descansar, se você não dormir, se você não se recuperar, você não performa. Não adianta. Sim. E muitas pessoas acham que é trabalhar mais. Não é trabalhar mais, é trabalhar menos, talvez. É trabalhar mais focado. O atleta, ele coloca lá 2 horas de intensidade na parte da manhã. A próxima coisa que ele faz depois dessas 2 horas, ele se alimenta. Depois ele descansa. Depois ele volta e faz de novo. Perfeito. Então, se ele treinar 5 horas seguidas, ele não vai ter resultado. Ele vai ter overtraining, ele vai ter outros problemas na vida dele. E qual que é o exemplo disso, né? O exemplo disso no dia a dia do empreendedor, do gestor, do executivo, é que muitas vezes você faz um volume de trabalho durante um tempo muito longo, sem ter uns 5 minutos de intervalo, sem ter 10 minutos de intervalo, sem ter um momento de respiro onde você se hidrata, você se alimenta com qualidade, para que você possa performar na próxima sequência. Reuniões intermináveis de 4 horas, que tá achando que está resolvendo alguma coisa. Então, esses elementos, o esporte de alto rendimento, de alta performance, ele traz referências muito boas, e a gente identifica que isso dá resultado. Se dá resultado dentro do esporte, você pode fazer a sua comparação com o mercado de trabalho e utilizar esses elementos ali. E além disso, acho que falta desses elementos básicos muitas vezes tem esse efeito dominó. Acho que você contou uma vez essa história sobre Olimpíadas, onde você não dormiu bem. Isso. No próximo dia, você já acordou fisicamente ruim, mas depois você já começa a reclamar sobre isso, então virar um dominó. Então, basicamente, você cria a sua própria falha durante o dia. Foi o início, depois toda a atitude já é negativa e não consegue dar certo. Né? Nessa história aí, a questão dessa segunda parte que você falou, da reclamação e de eu me sabotar e de estar com um pensamento negativo, ele teve muito mais impacto do que a noite mal dormida de sono, né? Nesse caso, que é um fato muito específico. Senão você fala o seguinte, então se eu dormir mal, eu não vou performar. Não, você pode performar com uma noite uma noite mal dormida. Agora, não faça disso uma regra. Sim. Porque estratégias rápidas, né, de sono, cafeína é uma boa estratégia. Se você dormiu mal, para você estar mais alerta, você pode tomar cafeína. Sim. Né? Café, inclusive, a gente faz isso no dia a dia. Lógico, eu acordei assim. Dá um up. Daquele up, a cafeína entra no sistema sanguíneo e tal, na corrente sanguínea. Então você pode fazer isso. Então o negócio não é assim, uma noite de sono ele vai te atrapalhar, né? Uma noite ou um dia que você não se alimentou bem. O problema é quando você leva isso para um hábito. E a turma fala assim, pô, você não precisa de mais disciplina para fazer as coisas, você precisa de hábitos bons, você precisa ter aquelas coisas que são mais reflexivas no seu dia a dia, né? E isso se torna um hábito que você, em qualquer lugar do mundo, você faz. Sim. Então você é alemão, certo? Quando você vai para a Alemanha, você está no shape aí, você faz atividade física? Faço. Faz. Deveria fazer mais, mas... Não, mas você faz com frequência. Que é o quê? Corrida? Tênis, né? Você joga tênis. Tênis. Então, beleza. Golfe. Então, por exemplo, você viaja... Natação. Mó físico de nadador. Se eu posso chamar isso natação, que eu faço, mas eu me divirto. Então, você sai daqui do Brasil e vai para a Alemanha, por exemplo. Chega lá, você vai fazer golfe, natação, tênis. Você vai fazer isso numa viagem quando você faz. Quando eu viajo, eu sou muito ativo fisicamente. Eu só fico em hotel que tem uma sala de musculação.
Então eu olho assim o hotel, primeiro eu vejo o colchão e o travesseiro, né? Você vê a foto ali. Depois a academia. Depois você vê a academia. Né? Então, ou seja, eu cuido do meu sono e cuido da minha atividade física, né? Certo. A alimentação a gente Certo. cuida do outro lado. Mas quando você torna isso mais os hábitos mais reflexivos, né? Você vai para um lugar que é diferente do seu habitat natural. Cara, eu vou ter meu tênis para fazer exercício, vou ter minha camisa, vou ter meu short ali. Se der um espaço assim, e eu me organizo para poder ter esses espaços, cara, eu saio 15 minutos de caminhada. Vou fazer não sei o que ali, vou descer na academia, vou fazer uma corridinha, vou fazer alguma coisa para manter o corpo ativo. Porque nunca é falta de tempo. É uma falta de organização, falta se de programar o planejamento. Ou desculpinha esfarrapada essa aí. Exatamente. Tem mau planejamento, né? Mas falta de tempo. Às vezes tem falta de tempo, lógico, não vou ser injusto com o sistema, mas normalmente a gente é mau planejamento. Não, mas a gente, na nossa empresa também, nós aprendemos muito isso, que cuidar da saúde das pessoas é uma responsabilidade enorme. Nós temos uma gerente aqui na empresa, ela cuida muito das pessoas, o foco dela é sempre a saúde das pessoas, especificamente consultores que estão, como você falou, viajando o tempo inteiro, de segunda até sexta, sempre em algum lugar, sempre 100%. E como é importante descansar e tem esse tempo planejado para fazer um exercício. Depois você dorme bem, você entrega mais, as pessoas se sentem mais engajadas na empresa também. Tudo psicológico e o resultado importante. Vem, né? E o resultado vem. Você imagina, você falar para uma pessoa assim, ó, você não vai trabalhar a partir de agora, desse horário, e você vai fazer 1 hora de atividade física. Mas eu tenho um trabalho para entregar daqui 3 dias. Cara, faz isso aqui que você vai ver a diferença que vai ser amanhã. Isso mesmo. E aí essa é uma relação que é difícil de entender, porque é mais fácil você tomar decisões que sejam mais rápidas e fáceis do que você criar um hábito novo. Imagina, eu gosto de chocolate, vai parar de comer chocolate para você ver, para quem gosta de comer chocolate. Sim. E você é uma pessoa sedentária, começa a fazer atividade física, né? É difícil você começar a fazer alguma coisa que você não está acostumado. E aí você tem que acreditar, né? E tem que estar disposto a fazer isso. Claro. Acho que sair da zona de conforto faz parte. Mas depois você vai ver o resultado positivo. É importante. E demora, né? Mas você fez essa transição, né, de um atleta profissional, empreendedor. Como você faz isso hoje na sua gestão? Quais elementos, características ou hábitos você levou da sua carreira profissional de atleta agora para a gestão de uma empresa, uma rede de empresas até hoje, né? Uma das questões que o esporte ele ensina muito, alguns elementos que o esporte traz, que você vivencia no seu dia a dia e que no empreendedorismo, numa empresa de sucesso você tem isso, é o seguinte. Imagina, eu tenho uma Olimpíada aqui 4 anos. Então eu tenho um planejamento que vai acontecer durante esses 4 anos. E a hora que você olha lá na frente e fala assim, cara, 4 anos, será que hoje eu preciso treinar? Cara, precisa. Precisa. Você tem um planejamento, você tem um passo a passo, e o treino de hoje, ele não volta mais. Sim. Você pode esquecer, o dia 1, passou o dia 1 de janeiro, acabou. Então você tem 4 anos, depois você tem 2 anos, 1 ano, 6 meses, até chegar num dia. Então cada dia ele conta. Então o planejamento ele é algo fundamental. Planejamento, você tem que ter planejamento. Se você não tem planejamento, e aí as pessoas persistentes, às vezes a gente mistura persistência com insistência, né? Insistência é soco em ponta de faca. Persistência tem progresso. Né? Você tem a produção, você tem o progresso e você anda para frente. Então você tem resultado. Sim. Então quando você planeja, aí é mais fácil de você ter a persistência para você chegar até lá. Porque você tem um planejamento, você tem alguma coisa desenhada. Você pode até mudar ali ao longo do caminho, mas você tem um desenho. Então isso acho que é a primeira coisa. Né? Para você ser persistente, você precisa ter um planejamento. A outra coisa são as metas, os objetivos. Atleta, ele tem uma visão de objetivo muito clara. Sim. Você tem o índice olímpico, você tem a colocação que você precisa atingir, você tem batimento cardíaco que você precisa atingir, a questão fisiológica, você tem vários elementos que estão ali dentro. Então você joga... tempo, né? O tempo na natação é tempo. Qual é o melhor tempo? Ele é o tempo. Então assim, eu tenho que fazer uma série hoje que tem a metragem tal, que tem o tempo tal, e o objetivo é esse. Então eu tenho objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais, anuais e a cada 4 anos. Perfeito. Então, esse objetivo, essa talvez seja os grandes elementos, né? O atleta ele é muito acostumado, ou melhor, ele é treinado para que ele observe as metas, observe os seus objetivos e trabalhe nessa direção.
Então, quando você tem uma meta clara na sua frente, cara, o índice olímpico é tal, eu tenho que fazer esse tempo. Isso mesmo. Para eu fazer esse tempo daqui 4 anos, o que eu preciso fazer? Ótimo. Hoje. Sim. Aí você traz isso para a empresa, a mesma coisa. Então, você imagina o seguinte, um bom planejamento, bons objetivos traçados e uma boa execução, que seria o terceiro item, né? Que é o que você começa hoje. Então, a boa execução é um trabalho, cara, totalmente focado à luz dos 3 elementos que é sempre importante, né? Que eu já escutei frases assim, não consigo trabalhar em alta performance o tempo todo, porque é muito desgastante. É claro, você não está dormindo o suficiente. Isso. Sua alimentação de novo, a gente volta nesse ponto, Sua alimentação não é adequada e você não está fazendo atividade física, né? Se for esse o caso. Então, a hora que você vai para a execução, você está dando os passos necessários na direção dos objetivos. Sim. Cumprindo com os objetivos, você está cumprindo com o planejamento, e a hora que você chegar na sua Olimpíada, no seu resultado final, seja no quarter, seja no ano, seja daqui 4 anos, você está cumprindo com aquilo que você tinha desenhado. E isso acho que são as relações, talvez de uma maneira mais macro, mais importantes que o esporte traz para o empreendedorismo, para a gestão, para o negócio ou para qualquer tipo de profissional que está querendo sucesso, querendo performance. Não, para mim, como alemão, como executivo, engenheiro, é música que você fala, planejamento, execução, indicadores, é tudo que a gente quer. E nossa empresa, Porsche Consulting, é isso. Nós temos esse DNA da engenharia alemã. Você tem que medir para melhorar, se planejar, planejar o que você consegue controlar e depois monitorar o progresso. É ótimo. Então, esses são os valores que a gente vive também, isso. né? Aí, para isso, né, para esses elementos aqui, que são o direcionamento, a estrutura, você tem as questões de mindset, né? Sim. Você tem as questões de ambiente, da construção toda que vai auxiliar isso, né? Você vai precisar de motivação, você vai precisar da dedicação, você vai precisar de todos esses elementos que estão ao redor para que você possa executar esse plano. Né? Então, é uma construção. E agora me conta, eu aprendi na sua empresa, agora, até essa metodologia Gustavo Borges, já muito famosa, até vários colegas aqui na nossa empresa falaram, não, meus filhos, eles estão lá nessa escola, em qual unidade? Então, você tem unidades que estão ensinando a sua metodologia. Como você faz essa gestão? Esses planejamentos, essas medições, indicadores, você apoia esses empreendedores? Porque eu entendi que cada unidade, basicamente, você deixa bastante liberdade para ser o próprio empreendedor. Como funciona essa gestão? Bom, o nosso modelo é de licenciamento, então a gente tem o nosso foco a gestão aquática, então esse é um dos pilares. Eu ajudo os empreendedores a desenvolver o seu negócio através da gestão aquática e através da educação por meio da natação, né? Então, a educação por meio da natação é essa nossa estrela guia, é o caminho, é o nosso propósito, onde a gente vai buscar isso com todo o nosso esforço. Perfeito. E com isso, eu trabalho a gestão aquática desse meu cliente, eu trabalho a questão pedagógica, eu trabalho a área comercial e trabalho a área de marketing. Então, eu estou dando suporte para que ele possa... eu funciono também como uma agência de marketing, entre aspas, para que ele possa solucionar os problemas dele de dia a dia de operação. Que o operador, quando você pega o dono do negócio, seja dono de uma escola, clube, academia, né, ou um mantenedor de um clube, de uma escola, que também tem clientes nesse nível, você precisa ajudar ele, que ele está muito embrenhado na operação, ele está muito no dia a dia, batendo prego aqui, contratando, perdendo um colaborador, tendo que repor aspectos de liderança. Então, quando a gente traz o nosso envelopamento ali, né, dentro da parte pedagógica, da parte de gestão, é um alívio para que ele gaste tempo onde ele precisa gastar, que é olhando os indicadores do negócio dele, liderando o time, né, gastando muito tempo na liderança, na gestão de equipes ali e olhando para o cliente. Ele precisa olhar para o cliente. E muitas vezes você tem que fazer um negócio que é mais operacional. Eu já tenho uma empresa que oferece isso, que direciona. Sim. Então, a gente treina os professores, a gente ajuda na construção. Onde a gente é melhor, talvez onde a gente gasta menos tempo hoje fazendo, porque a gente já tem tanta habilidade na construção do método em si, do aprendizado, que esse é uma coisa muito mais natural para a gente. Então, o trabalhar o modelo mental do líder, do gestor, e fazer com que ele saia daquela bolha, né, do nosso business e entre num aspecto, num olhar mais estratégico de negócio e onde investir e gastar o tempo dele, talvez seja o nosso maior desafio, né? E é algo que estrategicamente a gente se preocupa muito, né? Então, um olhar no painel, olhar no time e olhar nos clientes. Você tem essa visão, né, bem clara na sua frente, que esse é onde o gestor, o líder, cuidando da cultura da empresa, cuidando das coisas que estão acontecendo ali, você começa a direcionar e começa a prosperar de uma maneira melhor, assim, né? Em vez de ficar vendendo almoço para pagar o jantar, que muita gente faz.
Mas muito legal, acho que você levou bastante características da sua vida esportiva para essa área de negócio dentro da gestão, como você faz isso. Ótimo, muito bom. E é muito legal isso, porque a gente tem uma rede grande, né? São cerca de 400 gestores que são nossa rede. Grande já. E cerca de 230 mil alunos nas nossas plataformas aprendendo a nadar com o nosso método. Ótimo. E os professores que fazem essa conexão. Então é um negócio muito legal, muito gratificante. Acabei de te contar que domingo passado foi o Dia dos Pais. Boa. E contei que a maior alegria, o melhor presente que a minha filha, ela tem 4 anos, que ela fez, a gente foi na piscina e foi a primeira vez que ela tirou as boias e nadou sem boias. Maravilha. Cara, Parabéns. foi um orgulho, eu vou te falar como pai, é incrível. E agora você está passando uma outra transição, porque o seu próprio filho está se preparando para Jogos Olímpicos. É isso aí. Como é que está agora essa nova função? Como você passa essa mentalidade de um campeão para o filho? Qual é a sua função nesse processo? É função de pai, não é de treinador, viu? Mas a gente é pai e mãe pro resto da vida, né? Não tem como. Sim. De vez em quando minha mãe liga, e aí, precisa descansar mais, né? Precisa fazer isso, dar aquelas dicas de mãe. Mas você é mais um pai que você quer se envolver, o filho pede, ou você fala, faz o que você acha melhor. Não, eu quero passar. Não, se ele pede essa uma opinião, experiência rica que você tem que passar. A faixa etária, ela importa muito na estratégia de comunicação. E a forma como você cria seus filhos interfere totalmente na liberdade que você tem. Sim. Né, enquanto homem, mulher, pai e mãe, né? Então, a minha opinião é assim, filho é filho. Sim. Filho não é amigo, filho não é nada disso. Filho tem que ser filho, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe. É muito nessa ligação. E a gente sempre criou dentro de casa um respeito muito grande em relação a isso, né? Na forma de construir a nossa família, em relação aos valores, em relação a estrutura familiar, para que a gente pudesse ter uma relação muito íntima e ao mesmo tempo de pai e filho, né? De mãe e filho, de casal e filhos ali dentro. E eu sempre procurei interferir de uma maneira que fosse saudável dentro da vida dos meus filhos nessa questão do esporte. Sim. Porque o filho está lá, vê a medalha olímpica, medalha pan-americana, recorde da mãe, do pai, que a minha esposa também foi atleta. Sim. Então eu sempre interferi muito pouco em treinamento especificamente, e mais na técnica e no mindset. Sim. Foi uma escolha que eu fiz. Então, é a base, né? Você coloca a base para ele. Treinamento, eu sempre deixei a cargo dos treinadores, ajudei na construção e na decisão dele de com quem treinar. E aí, a hora que entra, eu não sou daqueles pais que interferem no treinamento com os treinadores, né? Os treinadores, inclusive, gostam muito de mim nesse sentido. Agora, na técnica, essa eu pego no pé. Né? Porque, principalmente agora que ele está um pouco mais velho, e eu sempre fui muito aficionado por técnica, né? Porque não adianta nada você treinar muito forte, se está com a técnica errada, você não vai conseguir. Isso mesmo. Então, eu sempre dei muitas dicas de técnica, né? E muitas dicas e muito trabalho mental, né? De foco, de atenção, de não ficar pensando em besteira, de não se preocupar com a opinião dos outros. Então, muito nesse sentido aí. Mas de treinamento, às vezes eu protegia ele mais de um treinamento mais pesado, numa fase infantil que ele não tinha muita habilidade, falava, vamos descansar. Às vezes menos é mais, né? Sim. Então eu acho que eu ajudo mais do que atrapalho, né? É muito difícil. Uma grande dica para pai e para mãe que tem filhos que querem ser atletas, né? Ou que querem desenvolver, é você, como pai e mãe, que você está olhando para a coisa mais importante da sua vida, algo que você criou, aquele negócio que você adora ali, né? Que são seus filhos. É você, na competição ou nessa jornada aí competitiva dos filhos, ter uma visão muito mais como avó, do que pai e mãe. Sim. Porque a hora que você vai pro avô e pra avó, você tira um pouco daquele vínculo, né? Forte direto, demais. né? Que é um vínculo muito forte. Você tem você tem o pai e a mãe. Uma distância saudável aqui. É uma distância saudável. Você se emociona, mas você não passa do limite, né? Eu acho que tem um pouco disso. Então, torça mais como avô, como avó. Ajude, contribua, seja justo. Né? Busque aí o resultado, o capricho, mas também com equilíbrio, né, em todos os aspectos. Acho que esse é um bom direcionamento para pai e para mãe. Não, muito bom. Você tocou agora 3 valores que a nossa empresa Porsche também nós definimos para os funcionários. 3 valores. A gente fala mão, cabeça e coração. Mão, a gente fala, os nossos funcionários, eles técnica.
tecnicamente, eles têm que ser perfeitos, né? Tem que ser os melhores. Depois, cabeça, eles têm que entender qual é a contribuição deles para o nosso serviço ou produto final. Então, tem que entender onde a gente vai. E coração é a paixão por que eles fazem. Se você junta esses 3 valores, parece uma coisa familiar, onde você passa a sua experiência para entregar a excelência. Acho que essa é a ideia. Faz sentido total. Faz muito sentido. Muito boa essa relação, inclusive, para você performar, para você ter equilíbrio, para você fazer algo que você goste. Isso. Gostei. Maravilha. Gustavo, muito obrigado pelo tempo, pelo conhecimento e experiência que você passou. Eu te desejo tudo de bom para você, para a sua empresa e também para o seu filho, que vocês dois batem sempre 1/100 antes do concorrente. Isso é importante. E para vocês também. Tudo de bom. Obrigado.